Se você fechar os olhos e pensar na igreja moderna de hoje, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Provavelmente é o barulho ensurdecedor. Baterias estrondosas, luzes de neon piscando, o líder gritando de forma histérica no microfone e uma multidão agitada buscando o próximo entretenimento espiritual. O sistema religioso corporativo convenceu você de que Deus só se manifesta no meio da multidão, do espetáculo e do ativismo ininterrupto. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia hoje e observe o padrão de comportamento mais chocante e propositalmente ignorado da vida do Filho de Deus. Jesus Cristo tinha acesso livre ao maior e mais luxuoso palco religioso do mundo antigo, o imponente Templo de Jerusalém. Ele poderia facilmente ter montado o seu quartel-general ali, cercado por sacerdotes da alta cúpula, incenso caro e tapetes de veludo. No entanto, os evangelhos revelam que toda vez que a multidão tentava aprisioná-lo em um molde religioso, ou quando o espetáculo da cura ameaçava tomar o lugar da verdadeira adoração, Jesus virava as costas para o templo e fugia para o deserto. Ele preferia a poeira, as montanhas íngremes e o isolamento total. Por que o Salvador do mundo evitava a aprovação do altar institucional para buscar o anonimato nas madrugadas frias da Judéia? No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus não usou a engenharia do templo para explicar a sua ligação conosco. Ele disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador." Ele usou a natureza, o crescimento orgânico, o silêncio da terra e a intimidade das raízes. Hoje, se você prefere o silêncio da sua casa ao barulho exaustivo dos eventos gospel, a liderança aponta o dedo e te chama de desviado ou frio na fé. Mas neste estudo profundo do canal A Última Vigília, nós vamos provar na Bíblia que o seu desejo por solitude não é um pecado. É o seu espírito exausto seguindo os mesmos passos do Mestre. Prepare-se para encontrar a voz de Deus no silêncio do seu próprio deserto. O sistema religioso corporativo ensinou você que a sua saúde espiritual é medida pela sua assiduidade aos eventos da igreja. Eles criaram uma máquina de entretenimento que não pode parar de girar. Se você está presente em todos os cultos de domingo, nas campanhas de terça-feira e nas vigílias barulhentas de sexta, você é considerado espiritual e cheio de fogo. Mas se a sua alma exausta pede por silêncio e você escolhe ficar em casa, o líder aponta o dedo e diz que você está esfriando na fé. Mas quando olhamos para a vida de Jesus Cristo, vemos um padrão que destrói a teologia do espetáculo e aterroriza os falsos pastores. A retirada estratégica. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 16, revela o hábito mais profundo e contínuo do nosso Senhor em uma frase curta, mas de impacto eterno. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Observe atentamente a palavra retirava-se. Não foi um evento isolado ou um retiro anual de liderança. Era a sua rotina orgânica. Quanto mais a multidão o procurava por milagres e quanto mais os religiosos queriam transformá-lo em uma atração para encher o templo, mais Jesus fugia. Ele recusava a glória humana e o palco institucional para encontrar o sussurro do Pai na quietude das pedras e da poeira. O imponente Templo de Jerusalém era o centro do universo daquela época. Havia horários rígidos, fumaça de incenso, corais profissionais e sacerdotes com roupas de luxo ostentando santidade. Havia também um verdadeiro mercado da fé, com cambistas lucrando com a devoção do povo. Um cenário idêntico aos megatemplos de hoje, com suas luzes de LED, fumaça de gelo seco
e máquinas de cartão de crédito. Mas Jesus sabia que, naquele ambiente de pura superficialidade e comércio, a voz mansa de Deus era sufocada pelas engrenagens do ativismo. No Evangelho de João, Jesus usou a botânica para explicar o crescimento no reino. Eu sou a videira verdadeira. A videira não faz barulho para crescer. A raiz se aprofunda na terra no mais absoluto silêncio, no escuro, bem longe dos olhos curiosos da plateia. A verdadeira adoração não exige uma bateria ensurdecedora ou um microfone de eco. Ela exige apenas solo fértil. Se hoje você sente uma repulsa avassaladora pelo barulho ensurdecedor dos cultos e a sua alma grita por um momento de paz na sua sala, não aceite a culpa que eles tentam jogar sobre você. Você não está abandonando a Deus e muito menos se desviando. Você está simplesmente descobrindo o deserto. Você está sentindo a mesmíssima exaustão que Jesus sentia diante da religião fabricada e mercantilista. O seu desejo pelo silêncio não é um sinal de fraqueza ou pecado. É o início da sua cura mais profunda. Existe uma crença exaustiva implantada pelo sistema religioso de que a presença de Deus é medida pelos decibéis. Basta você entrar em qualquer mega templo corporativo no domingo à noite para constatar isso. O teclado toca acordes dramáticos de fundo. O microfone possui efeitos de eco regulados milimetricamente. E o líder grita até perder o fôlego, como se precisasse forçar o céu a descer através da própria voz. Eles transformaram o encontro com o sagrado em um evento sensorial ensurdecedor. Fizeram você acreditar que, se não houver arrepio na pele, luzes vibrantes e muito barulho, o Espírito Santo simplesmente não está ali. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira manifestação divina foge desse espetáculo humano. No livro de 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias estava exausto, deprimido e em fuga profunda. Ele foi para o deserto, fugindo de um sistema letal e corrompido, e se escondeu em uma caverna. A Bíblia relata que Deus passou por ele. Primeiro, veio um vento fortíssimo que despencava as montanhas e quebrava as rochas. Depois, um terremoto violento. Em seguida, um fogo devorador. Tudo isso representa perfeitamente o caos, a euforia e a pirotecnia frenética dos cultos modernos. Mas o texto sagrado é cirúrgico e libertador. Deus não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. Após todo aquele barulho estrondoso cessar, veio uma voz mansa e delicada, um sussurro extremamente suave. E foi ali, no mais profundo silêncio da aridez, que o Criador do Universo falou com o seu profeta cansado. O idioma autêntico de Deus não é o delírio histérico da multidão. O idioma de Deus é o silêncio. É exatamente por isso que Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, rejeitou a oração performática e cheia de holofotes dos fariseus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele entregou a chave mestra da verdadeira intimidade. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Jesus não mandou você subir no palco iluminado ou se juntar a uma plateia barulhenta. Ele mandou você trancar a porta. O seu quarto silencioso é o seu deserto particular. O Senhor traz a adoração de volta para a organicidade profunda, assim como ensinou no Evangelho de João. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quando um ramo está ligado à videira, não há gritos nem esforço performático. Há apenas a absorção silenciosa e tranquila da seiva. A religião exige que você seja um galho agitado, fazendo barulho. Mas o Mestre te chama para a quietude da raiz. Se hoje a superficialidade barulhenta dos templos
causa angústia. Alegre-se. O seu espírito não está morrendo. Ele está amadurecendo e ansiando pela voz mansa e delicada do verdadeiro pastor. Quando você frequenta o ambiente corporativo da religião moderna, é constantemente incentivado a vestir armaduras. O sistema exige que você aparente uma perfeição inalcançável. Se você está triste, eles mandam forçar um sorriso de vitória. Se está esgotado, te dão um título de líder ou obreiro, como se fosse um enfeite brilhante pendurado de forma forçada em uma árvore seca. O templo institucional é o lugar onde as máscaras são fabricadas, onde o ego religioso é maquiado pelas luzes do púlpito e onde os galhos artificiais são amarrados com o arame farpado do ativismo ininterrupto. Mas Jesus Cristo, o mestre absoluto da vida orgânica, nunca se impressionou com a maquiagem do altar. Ele preferia o deserto porque a aridez tem um poder revelador inigualável. Ela arranca impiedosamente todas as nossas máscaras. Na vastidão da areia e do silêncio absoluto, não há plateia para aplaudir a sua espiritualidade performática. Não há holofotes para iluminar a sua roupa de domingo. Lá, sob o sol da verdade e o vento suave do espírito, você é forçado a encarar quem você realmente é. Totalmente desprovido de qualquer cargo eclesiástico ou aplauso humano. É exatamente neste ambiente de solitude que o milagre mais doloroso e curativo do Evangelho acontece. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, Jesus revela a pedagogia cuidadosa do Pai Celestial. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. A palavra profunda que Jesus usa para limpar significa, na prática, podar. E a poda é um processo extremamente íntimo, silencioso e cirúrgico. O verdadeiro lavrador não corta os seus galhos secos enquanto você está pulando histericamente no meio de uma multidão religiosa agitada. A poda não acontece no barulho dos eventos gospel e dos congressos caríssimos. A poda exige o isolamento do deserto. É no silêncio do seu quarto trancado, nas lágrimas derramadas na madrugada escura, que o Pai tira a tesoura da graça e corta o excesso de vaidade, a necessidade de aprovação humana e a dependência tóxica do sistema denominacional. Aquele período de afastamento que a sua liderança chamou rudemente de desvio espiritual ou frieza é, na grande maioria das vezes, o bisturi divino removendo o peso da religiosidade artificial da sua alma. O deserto não é um castigo. É o centro cirúrgico de Deus. É o espaço sagrado onde os pesados crachás humanos caem no chão para que a seiva puríssima da videira verdadeira possa finalmente circular livre e desimpedida pelo seu coração. Se você se sente isolado, silencioso e podado hoje, respire fundo e em paz. Você não está morrendo no deserto. Você está apenas sendo limpo e preparado para florescer de forma orgânica e autêntica, bem longe do asfalto frio da religião institucional. Você já sentiu que a religião moderna se transformou em uma verdadeira linha de montagem industrial? Pense bem. Uma fábrica é um ambiente artificial, barulhento, movido a engrenagens de metal, onde o único objetivo é bater metas inatingíveis de produção. No sistema corporativo gospel, a lógica é tragicamente a mesma. A liderança exige que você produza o tempo todo. Produza mais eventos, produza mais visitantes para encher as cadeiras vazias, produza mais arrecadação para sustentar a estrutura e produza intermináveis horas de trabalho voluntário. E se você, por puro esgotamento,
ousar diminuir o ritmo nessa esteira rolante impiedosa, a instituição rapidamente te descarta como se você fosse uma peça defeituosa da máquina. Mas quando Jesus Cristo nos resgata desse caos arquitetônico e nos leva para a calmaria do seu deserto, ele muda completamente o vocabulário espiritual. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, o Mestre declara com a mansidão de quem conhece o tempo da criação: como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Preste muita atenção nesta distinção eterna. Jesus nunca exigiu produção religiosa. Ele pediu fruto orgânico. E existe uma diferença brutal e curativa entre essas duas realidades. A produção de uma fábrica é plástica, gera exaustão crônica, faz um barulho ensurdecedor e polui a sua mente com a ansiedade de nunca ser suficiente. Mas o crescimento de um fruto é o extremo oposto. Se você for a um pomar em silêncio, não ouvirás a árvore gritar de esforço. Não verá os galhos suando, estressados ou competindo entre si por uma posição de destaque. O fruto nasce de forma perfeitamente silenciosa, natural e sem esforço algum, pelo simples fato de que o ramo está apenas descansando na sua conexão vital com a seiva. O templo religioso exige que você faça, faça e faça, até a sua alma secar por completo. Jesus Cristo, na aridez do deserto, convida você a simplesmente ser. Ele retira a sua vida cristã da dimensão do ativismo institucional e a coloca na dimensão do repouso orgânico. Os verdadeiros frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade e mansidão, não precisam de um CNPJ, de uma bateria iluminada ou de um palco climatizado para brotarem. Eles florescem no silêncio da sua mesa de jantar, na honestidade do seu trabalho secular e na sua compaixão silenciosa pelos feridos. Portanto, se você desligou as engrenagens da sua rotina eclesiástica, não sinta culpa. Você não parou de servir a Deus. Você apenas fechou as portas da fábrica humana para que o fruto divino pudesse, finalmente, crescer em paz. Um dos maiores perigos do ambiente religioso construído por mãos humanas é a sua necessidade voraz e insaciável por multidões. O templo moderno foi desenhado milimetricamente para ser um espetáculo constante, e todo espetáculo precisa, obrigatoriamente, de uma grande plateia. Quando você entra naquele auditório enorme e as luzes do palco se acendem, o sistema institucional define imediatamente a sua identidade. O líder com o microfone é o protagonista sagrado, e você é apenas um espectador anônimo, um número estatístico para inflar os relatórios anuais de frequência e crescimento. Na melhor das hipóteses, eles te promovem a um servo da instituição, desde que você aceite trabalhar duro nos bastidores de forma invisível para manter a estrela do palco brilhando. A religião institucional idolatra a multidão, porque é ali que o homem exerce controle, poder e vaidade. Mas Jesus Cristo, que fugia constantemente das grandes aglomerações e dos aplausos efêmeros para se abrigar na poeira silenciosa do deserto, tinha um propósito diametralmente oposto. Ele não desceu da glória dos céus para formar um fã-clube terreno. Ele não sangrou no madeiro e não rasgou o véu do santuário de alto a baixo para recrutar uma força de trabalho exausta. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus profere uma das declarações mais comoventes, afetuosas e revolucionárias de todo o Novo Testamento. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer.
Feche os olhos e sinta a força sísmica e curativa destas palavras sobre a sua alma exausta. A corporação gospel insiste em manter você na posição fria de um mero servo do altar, submisso, cansado e alienado, apenas obedecendo a estatutos humanos e cumprindo escalas de voluntariado sob a ameaça do inferno. Mas o Filho de Deus decreta o fim absoluto dessa hierarquia opressora. Ele aniquila a distância abissal que a religião inventou entre o púlpito inatingível e o banco de madeira. Na quietude do seu deserto particular, ele não te trata como um funcionário celestial. Ele não te enxerga como um pagador de carnês. Ele te chama de amigo. E como se constrói uma amizade verdadeira e inquebrável? Certamente não é gritando ordens genéricas por um microfone para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Uma amizade profunda é forjada no silêncio de uma conversa sussurrada na madrugada, no partir do pão ao redor de uma mesa simples na sua cozinha e na lealdade calada durante as horas mais sombrias da vida. É exatamente por isso que o mestre preferia o isolamento da areia e a brisa solitária das montanhas. O templo impessoal fabrica fanáticos e descarta funcionários exaustos. Mas o deserto sagrado forja amigos inseparáveis de Deus. Se o sistema te fez sentir como um peso descartável porque você parou de preencher as planilhas da denominação, levante a cabeça e encontre a sua paz agora. O Deus Todo-Poderoso não quer o seu suor no asfalto frio da religião. Ele anseia pela sua companhia na sombra reconfortante da videira. O seu valor não está no que você produz, mas na amizade que o próprio Cristo conquistou para você. Você já percebeu como o sistema religioso moderno tenta, a todo custo, monopolizar o seu acesso ao Criador? Eles agem como se fossem os donos exclusivos da fonte de água viva. Fizeram você acreditar que o mega-templo é o único reservatório sagrado da Terra e que você precisa ir até lá todas as semanas, pagando o seu pedágio através de ofertas e do seu esgotamento físico, apenas para receber um pequeno copo d'água da mão de um líder. A maior ameaça deles é decretar que, se você caminhar para o deserto, ou seja, se você se afastar da instituição corporativa, a sua alma vai secar e você morrerá de sede espiritual. Mas Jesus Cristo, o mestre que transformava a aridez solitária da Judéia em seu verdadeiro santuário, quebrou o monopólio da religião de forma definitiva. No Evangelho de João, no capítulo 4, ele tem um encontro silencioso e transformador com a mulher samaritana à beira de um poço. Ela, assim como muitos de nós, estava aprisionada na velha discussão geográfica da religião. Ela queria saber onde era o lugar exato para buscar a presença de Deus. No monte da sua tradição ou no luxuoso templo de Jerusalém? A resposta de Jesus, no versículo 14, implodiu eternamente as paredes de qualquer templo feito por mãos humanas. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Preste muita atenção na revolução silenciosa contida nesta promessa. Jesus não disse que te daria um mapa para encontrar um poço institucional onde você devesse bater ponto aos domingos. Ele disse que plantaria a própria nascente dentro do seu ser. A religião fabricada pelos homens funciona como uma cisterna artificial. A emoção acaba quando as luzes do culto se apagam e você precisa voltar na próxima semana, novamente vazio e exausto, para tentar se encher. Mas o Evangelho orgânico de Cristo é uma nascente autossustentável. Quando você está ligado à videira verdadeira, a vida flui de dentro para fora, de forma constante e silenciosa, sem precisar de estímulos externos,
É exatamente por isso que o sistema corporativo tem tanto pavor do seu silêncio. Eles olham para você adorando a Deus na simplicidade da sua casa, longe dos holofotes, e não conseguem entender por que você não secou. Eles não compreendem que o deserto não tem o poder de matar a ovelha que carrega a fonte de eternidade dentro do próprio peito. Longe da gritaria do púlpito e do entretenimento gospel, a sua nascente interior finalmente encontrou o silêncio necessário para jorrar. Você não precisa de um intermediário para acessar o Espírito Santo. A presença que acalma sua ansiedade e traz descanso para o seu lar já habita em você. Beba dessa água na quietude do seu quarto. E deixe a paz comprovar que você nunca precisou do templo de pedra para transbordar de Deus. Nós chegamos ao final desta caminhada. E eu sei que o peso de anos de manipulação, gritaria e cobrança eclesiástica acabou de cair dos seus ombros. O sistema religioso corporativo fez de tudo para convencer você de que o seu isolamento era um sinal de morte espiritual. Eles apontaram o dedo, julgaram a sua ausência nos cultos lotados e tentaram colocar a culpa do inferno na sua mente. Mas agora, com a Bíblia aberta e a mente iluminada pelo Espírito Santo, você sabe a verdade absoluta. O seu deserto particular não é um cemitério, é um santuário. Quando a religião institucional se torna um mercado de vaidades, onde o líder exige ser adorado no altar e o cristão sincero é reduzido a um mero pagador de carnês, o próprio Espírito de Deus se retira daquele ambiente artificial. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 13, lança o convite mais corajoso e poético de toda a Escritura para a ovelha madura. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Preste muita atenção neste detalhe arrebatador. Onde Jesus está? Ele não está no centro do acampamento religioso, cercado por holofotes, fumaça de gelo seco e espetáculo. O Cristo autêntico foi crucificado do lado de fora dos muros da cidade, longe do templo imponente e longe da aprovação da liderança religiosa da sua época. Para encontrar o verdadeiro mestre, você precisa ter a coragem de sair do arraial institucional. O vitupério, ou seja, os julgamentos e as fofocas que você sofre quando decide deixar a igreja corporativa, é exatamente a marca de honra de quem decidiu seguir os passos do Salvador em direção à areia do deserto. Você não é um desviado, porque a sua alma rejeitou o barulho insuportável da fábrica gospel. Você é um sobrevivente que encontrou a videira verdadeira. Na quietude da sua sala de estar, no silêncio da sua oração solitária, você finalmente deixou de ser um funcionário não remunerado, de um CNPJ, para se sentar à mesa como um amigo íntimo de Deus. O Mestre está com você no seu deserto. A fonte de água viva está jorrando de dentro do seu próprio peito, de forma silenciosa e eterna. Respire fundo. Feche os olhos e aceite o descanso que a pura graça te oferece hoje. A sua liberdade não tem preço. Minha irmã, meu irmão. O sistema tem muito barulho, mas o nosso remanescente tem a verdade. Se este estudo foi um bálsamo curativo para a sua alma exausta e confirmou o que o Espírito já sussurrava no seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal A Última Vigília e ative o sino de notificações. Vá aos comentários agora e sele a sua paz escrevendo a frase: "O meu deserto é o meu santuário". Compartilhe este vídeo no grupo da família e envie para aquele amigo que chora de culpa por ter escolhido o silêncio. A nossa vigília continua, não no barulho dos templos, mas no descanso inabalável da videira.